A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou a pastora do Vale, do canal no YouTube. Estou no canal Semeando Vida, né? E estou aqui para contar esses testemunhos impactantes da minha vida, de quando nós não conhecíamos Jesus, né? Antes de Jesus chegar na nossa casa, os acontecidos, o que aconteceu ali na nossa casa, o nosso sofrimento, quando nós não conhecíamos o Senhor. Bom, iniciando aqui esse testemunho, porque são bastante coisa, tem muita coisa para a gente falar, e eu quero dar início da nossa infância, como foi a minha infância ali na casa do meu pai. Meu pai teve 21 filhos, né? Foi muitos filhos. E enfim, nós éramos de famílias pobres. E amados irmãos, na nossa família, tinha um irmão que realmente ele começou a servir a Satanás, que hoje ele é o apóstolo Rivaldo. Inclusive ele ele deu um testemunho também no Semeando Vida, tá aí o testemunho dele, né? E enfim, a nossa história tem muito assim a ver com ele e as tormentas da nossa casa. Porque o meu irmão, ele recebeu muitos demônios. Ele tinha Exu, caveira, ele tinha tranca-rua e tinha outros demônios. Tinha também Zé Pilintra, tinha esse demônio que fuma cachimbo, que eu esqueci o nome, que faz as pessoas fumar esses cachimbos, né? E então, meus irmãos queridos, foi um sofrimento muito grande na nossa casa. Meu irmão, sendo possuído por esses demônios, ele causava muita tormenta na nossa família. Por quê? Porque esses demônios sempre possuíam ele a partir da meia-noite ali na nossa casa. E quando esses demônios possuíam o meu irmão, esses demônios, ele pedia sangue. Ele pedia sangue e nós éramos pequenas. E enfim, quando esse demônio possuía, que era o tranca-rua, de repente a gente estava ali, de repente meu irmão aparecia, ajoelhado, com as mãos no chão, de quatro, possuído por esse demônio. E esse demônio começava a pedir sangue. Como eu e a minha outra irmã era pequena, quando meu irmão era possuído por esses Exus, a minha irmã, ela juntava a gente que era pequena e ela tinha que tirar a gente dali, porque ele queria sangue. E o meu pai, ele não entendia, porque ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia quem era Jesus, e meu pai queria medir força com o meu irmão possuído por esses demônios. E não adianta ninguém tentar segurar alguém que está possuído por demônio, né? O meu pai, ele não acreditava nessas coisas. Meu pai não acreditava em imagem, meu pai não acreditava em padre. E o meu pai, ele queria brigar com o meu irmão. Porque o meu irmão, ele falava umas coisas e ele empurrava o meu pai. E o meu pai estava assim, achando que era ele. E não era ele. Ele estava possuído por esses Exus, por esses espíritos agressivos, né? Que a gente sabe que na macumbaria são espíritos agressivos. O Exu, o tranca-rua, são espíritos que agem com muita agressividade. E a minha mãe, ela também tinha demônio. E a minha mãe, ela conseguia, acalmar aquele demônio que estava na vida do meu irmão. Quando ele era possuído, a minha irmã pegava minha outra irmã, que a gente são assim, em diferença de anos, 1 ano ou 2, então nós éramos muito pequenas. E ele ficava pedindo sangue. O que a minha irmã fazia? Juntava todas as minhas irmãs, pegava nós que éramos pequenas e saía correndo para a casa do meu avô, que tinha
como se fosse uns 50 metros ou 70 de distância, e ela tinha que correr com a gente. Porque ele poderia nos pegar e, sei lá, quantas crianças elas são mortas, porque pessoas possuídas por demônios, né? Sei lá, mata aquela criança como uma oferenda aos demônios. E a nossa vida, irmãos, nós não tinha paz, nós não tinha sossego. E eu me lembro, meus irmãos, que uma vez eu dormia num berço. Existem coisas na nossa infância que nós nunca vamos esquecer. Quem sabe você que está me ouvindo tem coisas que na sua infância marcou a sua vida e a sua história. Eu me lembro que um dia o meu irmão entrou no meu quarto, no quarto onde a gente dormia, e eu fiquei em pé no berço. Eu acredito que para eu ter uma memória deveria ser de 5 a 6 anos. E eu dormi ali, eu fiquei em pé e eu vi ele entrando com as mãos no chão e ajoelhado. E ele chegou no pé do meu berço, ele ficou, todo mundo já tinha corrido e largaram eu lá sozinha. Não deu tempo pegar eu. E aí lembraram de mim. Minha mãe se lembrou de mim e a minha mãe correu para o quarto onde eu estava. E quando minha mãe chegou, ele já estava ali. E minha mãe dizia para ele assim, como eu disse para vocês, não sei que demônio tinha forte na minha mãe, mas eu acredito que era a intervenção de Deus. Porque nada acontece na nossa vida se Deus não permitir. Que Deus é quem manda no reino espiritual, Deus manda em tranca-rua, Deus manda em Lúcifer, em qualquer tipo de demônio. Porque Deus tinha uma obra na minha vida e Ele preservou a minha vida. E eu acredito que Deus preserva a vida de todos, que Ele tem projeto na terra. Meus irmãos, quando a minha mãe estava ali falando com ele, eu lembro, minha mãe dizia para ele, essa aqui não. Eu não sei quem estava falando na boca da minha mãe. Essa aqui não. Você não vai pegar a minha filha. E eu me lembro, ele ajoelhado, irmão, segurando assim. Essa cena é inesquecível. Não foi ninguém que me contou. Essa cena está na minha memória. Ele ajoelhado, assim, tipo, me queria. Porque não tinha mais ninguém em casa. Todo mundo correu. Minhas irmãs, e ele tipo me queria. E a minha mãe foi me tirando do berço, e as minhas irmãs estavam na janela, tinha uma janela do quarto, da onde eu estava, tinha uma porta que dava acesso ao quarto da minha mãe, e do quarto da minha mãe tinha uma janela que era para a rua. Minhas irmãs estavam ali, tipo esperando a minha mãe me pegar. Minha mãe me pegou, minha mãe me jogou e falou, segura minha filha. E me jogou, minhas irmãs me pegaram e me levaram para a casa do meu avô. Era a única casa que nós tínhamos para correr. Isso tudo, meus irmãos e minhas irmãs e amigos que estão me assistindo, era a partir da meia-noite. A gente não sabia o que era dormir. E aí meu irmão, ele vinha para São Paulo. Ele veio para São Paulo. Ele passava um tempo aqui em São Paulo e depois ele voltava. Aqui o demônio fazia desgraça na vida dele. Quando os demônios possuíam o meu irmão aqui em São Paulo, ele levava meu irmão lá para o cemitério da Vila Formosa. Quem é de São Paulo aqui, né? Hoje eu moro em São Paulo. Levava ele meia-noite para o cemitério da Vila Formosa, ele comia carne de defunto, ele fazia feitiçaria em cima da sepultura, ele ficava roendo o osso de defunto, sabe? Ele bebia sangue, tudo ali na sepultura, no cemitério. Então a nossa vida era uma vida de tormenta. E o tempo foi se passando, eu fui crescendo, e amados irmãos, tinha na nossa rua um cabaré, uma casa de prostituição que era chamada a Casa da Luz
vermelha era a casa das prostitutas que vivia ali, era a casa da desgraça, né? Quando meu irmão vinha de São Paulo para o Nordeste passear de volta, ele batia nas prostitutas. Ele tinha uma amante chamada Cigana, que era uma mulher que ele amava muito, era muito apaixonado por ela. Essa mulher sofria na mão desse meu irmão, que ele possuído, ele pegava o demônio nessa boate, ele batia nas prostitutas. As prostitutas tinham pavor quando sabia que ele estava saindo daqui de São Paulo para passear lá na casa da minha mãe. Ninguém, aonde ele estava, tinha briga e tinha confusão. Por quê? O demônio que estava nele sempre tinha vontade de beber sangue, de matar pessoas, matar vidas. Então nós tinha raiva do nosso irmão. Nós não gostávamos dele. Quando a gente sabia que ele ia para lá, a gente já ficava preocupada, como que nós íamos dormir, como que nós íamos. Então nós não gostava quando ele ia para a casa da nossa mãe passear. O nosso desejo é que ele ficasse aqui, porque ninguém tinha sossego. Quantas coisas aconteciam na nossa casa, irmãos? A nossa casa era mal assombrada. A nossa casa, a gente via chinelo descendo pela parede, sozinho. Os chinelos desciam. Como pode um chinelo descer pela parede? Irmão, nós tínhamos tanto medo que dormia 5 em cima de uma cama. Nós dormíamos 5 numa cama. Por quê? Nós tínhamos medo. Era muito fantasma dentro da nossa casa. Irmãos, a nossa casa, a partir da meia-noite, tinha uma batucada dentro da nossa casa. Pessoa, é como se alguém pegasse uma marreta de pedreiro. Você já ouviu um pedreiro derrubar uma parede? Como que é o som de um pedreiro derrubando uma parede com uma marreta? É bufo, bufo. Era pancadas tão forte, irmão, que a gente não conseguia dormir, batendo na parede. Esse som era terrível. E olha, quem duvidasse, o demônio mostrava que ele estava ali. Eu me lembro que o meu avô, o pai da minha mãe, ele morava em casa, ele era um senhor de idade, ele também não acreditava em espírito, ele não acreditava em nada. Mas um dia ele estava deitado na cama dele e a gente falava: mãe, estão batendo aqui, mãe. Estão batendo aqui, mãe. Aí meu avô dizia assim: isso é mentira. Isso é mentira, Valda. O nome da minha mãe era Valda. Isso é mentira, Valda. Irmãos, deram uma pancada no pé da parede, perto do ouvido do meu avô, que meu avô deu um pinote da cama e disse: Valda, e não é que é verdade? Agora eu acredito. Sabe por quê, irmão? Porque o demônio estava mostrando que ele estava na nossa casa, ele era o dono da nossa casa, ele era o dono da nossa família, e quem duvidasse, ele mostrava que ele estava dentro da nossa casa. A cadeira de balanço, irmão, se balançava sozinha. A cadeira que o meu avô, ele usava muito e que ele já tinha falecido. Meu avô tinha demônios também, porque quando não tem Jesus, a gente sabe que tem demônios. Nossa família era atormentada. Ele morreu, mas enfim, a gente via o fantasma do nosso avô. O meu avô tinha mania de escarrar. Vocês sabem que pessoas do norte como é que escarra, né, irmãos? Que eu não vou fazer aqui para não ficar, né, rasgando o catarro de dentro para fora. Nós escutávamos isso na nossa casa. É como se tivesse o meu avô dentro da nossa casa. Só que eu sei que não era o meu avô, porque a gente sabe que mortos não voltam para falar com o vivo, mas eram os demônios que estavam na vida do meu avô. A cadeira de balanço balançava sozinha. As escarradas que meu avô dava também lá. Gemido dentro da nossa casa, a gente escutava gemido, sabe, tipo de uma alma que estava em agonia, a gente escutava gemidos.
Agora vocês imaginem, nós tínhamos coragem de dormir? Só? E sabe o que acontecia quando nós dormíamos? Olha, irmão, era terrível, irmão. Alguém vinha assim, irmão, ó, pegava o nosso lençol pelos pés e vinha puxando, irmão. Vinha tirando, nos descobrindo. É por isso que nós dormia 5 numa cama. De tanto medo, a gente via pessoas, não víamos, nós via o nosso lençol sendo puxado pelos pés e nos descobrindo. E a gente abraçava uma com a outra. Gatos pretos caíam na nossa cama. Da onde vinha aqueles gatos pretos? Da onde vinha aqueles gatos? Caía no meio de nós 5 dormindo numa cama, caía aqueles gatos pretos, bufo, em cima de nós. E a gente se assustava e acordava, e aquele gato saía gritando, miando, e desaparecia, que ninguém sabia onde era, da onde veio, que a casa de mamãe era tão alta. E como é que um gato vinha pela telha? A casa da minha mãe é muito alta, até hoje a casa da minha mãe existe lá. E aquele gato caía no meio de nós assim, irmão, e a gente se despertava e ficava gritando. Rezar não adiantava. Nós rezava Ave Maria, cheia de graça, cheia de não sei do que, e a assombração aumentava mais ainda. Mamãe chamou o padre da cidade para benzer a nossa casa, mas não adiantou. Quanto mais rezava, mais a assombração aparecia, mais a casa ficava perturbado. Mamãe teve um tempo que ela chamava as pessoas para o velório dela. Mamãe olhava nas unhas dela e dizia que ela ia morrer, que as unhas dela estavam ficando roxas. E ela ficava numa janela lá, o povo passando para ferir, ela dizia: olha, amanhã vai ser meu velório, viu? Venha, viu? Pro meu velório, viu? Porque eu vou morrer, ó. As minhas unhas tá ficando roxa. O espírito de loucura estava dominando a minha mãe. O espírito de morte estava querendo também levar minha mãe embora. Minha mãe tinha demônios. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha casa tinha um santo desse tamanho, chamado Menino Jesus. Ele era moreno, dos olhos azul. Mas eu achava demais ele lindo, moreno, dos olhos azul. Eu admirava muito os olhos daquele santo. As pessoas iam lá, pagavam promessa, levava vela, levava fitas, e minha mãe amarrava o santo, né? Enchia aquele santo de fita. Vocês que é do norte, vocês sabem que tem muito isso. E bota muita fita de pessoas que diz que recebeu milagres. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a minha mãe, ela ia rezar para aquele santo, o demônio possuía a minha mãe. Olha, minha mãe nunca fumou na vida. Minha mãe nunca botou um cigarro na vida, na boca. Mas quando a minha mãe ia rezar, que o demônio possuía a minha mãe, pedia cigarro, charuto, e a minha mãe começava a fumar diante daquela imagem. E eu me lembro que começava a descer aquela baba. Como chama esse demônio da macumba? Preto velho. Vocês já passaram na frente de um salão que vende coisa macumba? Você não vê um negão assim, uma estátua preta, com cachimbo grande fumando? É o demônio preto velho. Aquele demônio possuía a minha mãe. Diante da imagem, ela fumava e ela bebia. E eu me lembro muito bem, eu já estava maior. Um dia esse demônio reuniu todas nós no quarto aonde estava a imagem, e mamãe foi rezar. E o meu irmão apóstolo Rivaldo, que hoje ele é apóstolo, nesse dia também ele estava. E estava todas nós reunidas diante da imagem. E esse preto velho pegou a minha mãe, possuiu a minha mãe, começou a fumar e tinha que ter um cigarro. Começou a pedir charuto e o meu irmão também estava possuído. Você vê, irmão, como a nossa casa era. O diabo queria transformar a nossa casa quase de um centro de macumbaria.
era um centro de feitiçaria, era um centro de macumbaria. Os demônios se manifestavam a hora que queria ali. E eu me lembro, meus irmãos, que quando estávamos reunidos ali, minha mãe possuída começou a falar numa línguas estranhas, uma língua que nós nunca vimos aquela língua, e a gente começou a rir. Todas nós olhamos uma para a outra e sabe jovem como que é, né? Aí começou a dar risada. Quando nós começamos a rir, o demônio olhou para nós, na minha mãe, e disse assim: se vocês rirem de novo, eu vou derrubar todas vocês. Na hora, gente, fechamos o nosso rosto, aí ficamos séria, ficamos ali tremendo, querendo rir, mas com medo, porque ele disse que ia nos derrubar. E o meu irmão também estava ali possuído. O meu irmão, quando pegava tranca-rua, ficava com as mãos todas engrugujadas para trás. Tinha horas que ele ficava de 4, e tinha hora que ele ficava com as mãos todas. Sabe esses demônios que mostrou aí no carnaval, irmão? As pessoas imitando o tranca-rua, assim, ó, com a mão toda engrugujada, ó. Ele ficava daquele jeito. Vocês viram aí no carnaval, aqueles homens sendo ali, fazendo apologia ao tranca-rua. Daquele jeito o meu irmão ficava com as mãos toda engrugujada para trás, assim, ó. Para trás, assim, ó. Ele ficava possuído. E enfim, meus irmãos, mamãe pegava também o espírito de Cosme e Damião. E a minha irmã pegava, tinha Cosme e tinha Damião. Vocês sabem que essas festas de Cosme e Damião são 2 demônios terríveis. O demônio pediu para minha mãe fazer uma ceia com 12 crianças. 12 crianças. Por que será crianças, né? 12 crianças. É o demônio que entra nas crianças, é o demônio que quer possuir as crianças. E é através desses doces, esses doces de Cosme e Damião. Não dê para seus filhos. Eles são consagrados a 2 demônios. Terrível. E minha mãe todo ano fazia uma ceia com 12 crianças. E a comida era quiabo e galinha, e era caruru de quiabo, e botava nos pratinhos de 12 crianças, e as crianças tudo sentadas no chão. Eu gostava daquilo, irmão, que para mim aquilo era uma festa. Porque eu era criança não entende das coisas, via outras crianças, eu me divertia com aquilo. Tanta criança comendo galinha, eu amo muito quiabo, eu gosto de galinha, era a minha comida preferida. Então, aquelas crianças comendo, e no meio ali daquelas crianças comendo, baixava em minha mãe, Cosme, e na minha irmã, baixava Damião. Os 2 possuídos. A minha mãe começava a falar uma linguagem. Olha a linguagem que mamãe falava assim, ó. Olha a língua de criança. Ti, 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 ti. Té, 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 té. Té, 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 té. Aí pegava o coisa lá, comidinha das crianças. Aí pedia um doce, ficava chupando igual uma criança. O demônio manifestava na minha mãe, falando língua de criança para enganar as crianças. Porque o demônio, ele vem mesmo para enganar. Ele não ia vir falando igual um Exu, um tranca-rua. Ele vinha falando a língua de té, 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 ti, 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 ti. Tipo, conversando com as crianças, falando a linguagem das crianças, para as crianças acharem ele bonzinho. Olha, eu achava aquele espírito tão bonzinho, mas é terrível. É terrível esse espírito, ele é um mentiroso, ele quer enganar. Você vê que todo ano tem a festa, irmão, de Cosme e Damião. Irmão, quando vocês vê as pessoas distribuindo doce, podem ter certeza, é a festa de Cosme e Damião. É o nome desse demônio, é Cosme e Damião. Então, esse demônio baixava na minha mãe e o outro baixava na minha irmã, chamada Volúzia. Ela está viva, hoje é serva do Senhor, né? Porque quando Jesus foi na nossa casa,
Olhe quem ele escolheu. Olhe quem ele pegou. Aquele que atormentava a nossa vida, aquele que o demônio usava para tirar a nossa paz. Foi esse que Jesus pegou. E Jesus teve um encontro com ele aqui em São Paulo. Esse meu irmão, quando o pastor nem precisava orar, quando o povo começava a cantar na igreja, e meu irmão acabava com o culto. O demônio dele acabava com o culto. Ele pegava o banco da igreja. Ele girava. Irmão, banco de igreja vocês sabem que é pesado. Ele girava, irmão. Não ficava ninguém dentro da igreja. Acabava com o culto. Porque eu falei para vocês, não adianta medir força com o demônio. Você vai perder. E o demônio pode matar você. Porque um dia eu vi uma pastora que o demônio deu um chute na canela dela, quebrou que o osso ficou para fora, teve que chamar os bombeiros para vir socorrer a pastora, porque a pessoa endemoniada deu um chute na perna dela que quebrou o osso da canela. Então não adianta medir força com pessoas endemoniadas, tem que pedir para Jesus amarrar. Pedir para Jesus amarrar, e Jesus amarra. Jesus amarra e o demônio ele se ajoelha. Então, às vezes falta experiência nos pastores, quer medir força, e eu sei que meu irmão acabava com o culto, mas Jesus libertou. Amém? Jesus libertou, expulsou os demônios. Meu irmão começou a pregar aqui. Agora Jesus disse, você agora vai para o Nordeste. Sua família está nas mãos do Satanás. Irmãos, você sabe como era a nossa casa? Olha, irmãos, a gente jogava baralho até ao amanhecer. Irmão com irmão. E você pensa que era o quê? De brincadeira? Era dinheiro. Era dinheiro. Nós jogávamos baralhos. Este era um vício terrível que nos amarrou. Nos amarrou. E era família. Tinha minhas irmãs que perdiam o dinheiro da feira. No dia de fazer feira, minhas irmãs passavam em casa. Que era o anto da perdição a minha casa. Todo mundo jogando, em plena de manhã, atravessava a madrugada jogando baralho, e de manhã jogando. A minha irmã passava com o dinheirinho para a feira, aí via todo mundo jogando, aí ela falava, deixa eu ir lá também. Uma vez que ela jogava, ela perdia todo o dinheiro da feira. Vocês pensam que alguém devolvia o dinheiro para ela fazer a feira? O diabo pintava e bordava na nossa casa. Mas quando meu irmão, o apóstolo Rivaldo, ele foi para o Nordeste, foi difícil, irmão. Foi difícil. Olha, irmãos, mas uma coisa tinha, Deus conhece o coração de cada ser humano. Minha mãe me batia para ir para a igreja católica, minha mãe me batia para ir fazer a missa, minha mãe me batia para ir para fazer a cruzada, minha mãe me batia para fazer catecismo. É catecismo? Aqui? Eu não sei, lá, eu não sei aqui como que é, né? Tudo isso, Frei Damião ia para a cidade de Capela, de madrugada, minha mãe levantava a gente, se não levantasse o cipó comia, 4 da manhã, para ir para a igreja católica. Eu tinha raiva do padre, eu tinha raiva da freira, eu era revoltada com a vida. Eu tinha ódio da igreja católica. Eu tinha raiva da igreja católica. As freiras beliscavam a gente, nós era pobre, nós tinha piolho, e as freiras beliscavam a gente porque ela só gostava das filhinhas de papai. As bonitinhas, e a gente era muito pobre. E ai de nós se falasse alguma coisa da freira, que minha mãe descia a lenha. Porque ela tinha uma freira lá chamada Irmã Jona Bosco, que minha mãe dava vida por aquela freira. E aquela freira judiava de nós, beliscava a gente que só. E eu tinha muita raiva dela. Eu tinha raiva da igreja católica. Então, aí quando Jesus mandou o meu irmão, o pastor Rivaldo, que é o apóstolo Rivaldo, e ele começou a pregar. Pense quem foi a primeira pessoa que aceitou Jesus. Eu só tinha 11 anos. Eu só tinha 11 anos. Quando ele chegou ali, quando ele disse, quem quer aceitar Jesus? Uma menina, 11 anos, eu falei, eu quero. Ele falou, você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Eu quero aceitar Jesus, porque eu não quero mais ir para a igreja católica. Minha mãe começou a chorar.
Parecia que eu tinha dado uma facada no coração da minha mãe. Minha mãe era católica roxa. Minha mãe ia para a procissão com os pés descalços. E as pessoas diziam para ela: Dona Valda, por que a senhora não bota o sapato? Ela dizia: se você me der um sapato de ouro, eu não boto nos meus pés. Porque ela era devota da padroeira da cidade. Minha mãe era católica roxa. Ela disse: se você me der um sapato de ouro, eu não vou. Ela ia em devoção, em sacrifício. Mas quando eu aceitei Jesus, eu disse para ela: mãe, agora a senhora não pode mais me mandar eu ir para a igreja, porque crente não vai na igreja do padre. É como que Jesus, assim, irmãos, sabe, me libertou de uma cadeia. Eu saí de uma cadeia, irmãos. É como eu disse: mãe, agora a senhora não manda mais em mim. Tipo, na minha vida espiritual, ela mandaria em mim como filha, mas na minha alma, minha mãe não podia mais mandar. Porque uma coisa de boa a minha mãe fez: ela não foi contra a ninguém, ao meu irmão pregar. Ela emprestou a casa dela para Jesus entrar, porque ela sabia que tormenta trazia o meu irmão. Agora, ela viu que o meu irmão não estava levando mais tormenta para nossa família, não estava levando tormenta para nossa casa. Minha mãe ficou feliz. Então a minha mãe cedeu a casa dela para ter cultos. Isso já foi uma coisa muito boa. Glória a Deus. Então Jesus, é como quando ele disse assim, ó: hoje chegou salvação nesta casa. Igual ele disse para Zaqueu: desce, Zaqueu, porque hoje convém pousar na tua casa. Então, Jesus chegou na nossa família, irmãos. Era tanta gente caindo com o demônio, meu irmão. Quando o meu irmão começava a pregar, o meu irmão tinha uma unção tão grande, ele até hoje tem. Mas antigamente era muito mais, porque o meu irmão, ele não saía do monte, ele era solteiro, não tinha esposa, não tinha família, a família era nós. Então a vida dele era dedicada a Deus, 24 horas. Era monte de noite, era monte de dia. Os demônios não aguentavam chegar perto do meu irmão. Quando abria o culto, que começava a cantar corinho, as pessoas caíam no chão, irmão, praiada assim no chão, ó. De gente, irmão, caindo, endemoniado. Irmãos, aí começaram a dizer na cidade dos pastores que meu irmão era um feiticeiro. Um feiticeiro que chegou na cidade que dizia que era pastor. Meu Deus do céu. Como um feiticeiro ia libertar as pessoas que estavam na mão de Satanás? Mas os pastores começaram a chamar meu irmão de feiticeiro. E ele tinha parte com o demônio. Porque, irmão, as pessoas gritavam endemoniada. E o meu irmão expulsava. Era tanta gente que ele não dava vencimento de expulsar os demônios. Mas eu já tinha aceitado Jesus. Mas eu não conhecia nada de Jesus. Eu não conhecia nada de Bíblia. Eu só ia imitando meu irmão. O que ele fazia, eu também fazia. Eu me tornei a primeira discípula dele. E uma ajudadora, sem experiência, mas era comigo que Jesus contava e com ele, porque ainda os outros não estavam salvos. Mas eu me lembro que um dia, meu irmão estava em um culto. E ele perguntou para minha mãe: mãe, a senhora quer aceitar Jesus? Eu acredito que era um conflito dentro da minha mãe, tipo assim: mas e eu deixar as minhas imagens, quer aceitar Jesus? Ela disse: meu filho, eu quero. A outra minha irmã que recebia, Damião, também aceitou Jesus. Pensa que o demônio manifestou, viu, irmão? Pensa que Damião ali manifestou, viu? Mas ele foi expulso. Foi expulso da vida da minha mãe, da vida da minha irmã. Não baixou mais nem Cosme e nem baixou mais Damião. Todos foram embora daqueles corpos. Saiu da vida da minha mãe. E Jesus começou a purificar minha mãe. Jesus batizou minha mãe com o Espírito Santo. Aí Jesus também batizou a minha irmã com o Espírito Santo. Jesus começou a fazer a limpeza na nossa casa. Aí outras irmãs foram aceitando Jesus. Eu tenho uma irmã chamada Hilda. Ela está lá. Hoje ela já está com 60 anos. O demônio possuiu a minha irmã. O demônio possuiu a minha irmã de uma tal forma, nesse tempo que o meu irmão foi lá pregar o evangelho. Irmãos, a minha irmã é magra.
Ela é muito mais magra do que eu, bem magrinha. Mas quando o demônio pegava ela no culto, irmão, ela tinha uma força tão grande, irmão, que ela acabava com o culto. Ela acabava com o culto. Ela pegava sozinha um banco. Ela girava com tanta velocidade, irmãos. Todo mundo da igreja corria. Só ficava o meu irmão. Só ficava o meu irmão, o pastor Rivaldo, porque todo mundo tinha medo. Porque ela girava com aquele banco e ali as velhinhas corriam. Teve um dia que uma senhorinha caiu, um monte de gente passou por cima da irmã. A gente pensou que a irmã tinha morrido de tanta gente que passou por cima da irmã, porque a igreja era lotada. O meu irmão não tinha obreiros. O meu irmão estava formando. Jesus estava começando a salvar pessoas. E o meu irmão também, ele não tinha experiência, porque quando ele logo aceitou Jesus, ele logo foi para o Nordeste levar o evangelho. Ele não tinha experiência, mas o Senhor usava ele na simplicidade dele, na sabedoria de Deus, para ele pregar o evangelho e levar libertação. E hoje a minha irmã é liberta, ela está até hoje. Jesus começou a salvar a nossa família, Jesus começou a limpar a nossa casa. Irmãos, aquelas assombração desapareceu, irmãos. Aqueles demônios que estavam na nossa casa desapareceu, aquela pancadaria, aquele gemido. O meu irmão, ele também via, irmão, na época da tormenta, caixão, amarrado de corrente no meio da casa. Eram muitas visões que o diabo dava. A gente via cavalos com sapatos de aço. Era muita tormenta, era muita assombração que o diabo mostrava. E então os meus irmãos viviam atormentados. Mas quando Jesus levou ali a libertação, pense que coisa boa é conhecer a paz. Coisa boa é quando Jesus dá paz ao teu sono. Nós não tínhamos paz quando dormir. Quando aceitamos Jesus, a gente dormia gostoso. Irmãos, quantas pessoas estão atormentadas sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, sem saber aonde ir. Eu tenho um conselho para você: procure Jesus, que Jesus acaba com toda a tormenta. Se você é uma pessoa que você ouve vozes que atormentam teus pensamentos, teu coração, Jesus, ele repreende. Se você conhecer Jesus, você vai conhecer a vida eterna. Você vai conhecer a paz no teu coração, a paz no teu espírito. E você vai passar a dormir tranquilo, tranquila, sabe? A casa da minha mãe passou a ter paz. Aqueles demônios saiu da nossa casa, aqueles demônios saiu da nossa vida. O Senhor começou a entrar com salvação. O Senhor começou a fazer a limpeza, porque os demônios não queriam sair da nossa casa. Mas Jesus, quando chega, ele expulsa. Jesus disse que o valente só é valente enquanto o outro valente não chega. O demônio pintava e bordava da nossa casa, se achando o valente e o poderoso, mas chegou alguém mais valente do que ele, chamado Jesus, e expeliu todos aqueles demônios. E o Senhor me deu a unção para expelir os demônios junto com meu irmão. A gente pregava na feira, a gente pregava em povoado, não tinha lugar que nós não fôssemos pregar. Os demônios caíam e ele falava assim: minha irmã, vai lá, expulsa aqueles demônios. Eu só obedecia. Chegava: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E as pessoas levantavam liberta. E eu ficava maravilhada com aquilo. Igual Jesus, quando deu autoridade para os discípulos, 70 discípulos, vai, liberte e cure no meu nome. E eles ficavam maravilhados com aquilo que Jesus deu para eles fazer, aquele poder que ele dizia ao demônio: sai, o demônio saía, dizia: você está curado, as pessoas ficavam curadas. E eles ficavam maravilhados com aquilo que os olhos dele estavam vendo. Eu ficava maravilhada quando eu dizia para o demônio: sai, e as pessoas levantavam, liberta, e sabe, e pessoas aceitando Jesus. Vinha gente dos povoados, carros cheios de gente, e Jesus começou a abalar a cidade. Irmãos, tinha uma idolatria tão grande na nossa cidade. Era 2 igrejas que tinha na nossa cidade.
Era 2 igrejas. Terceira com a do meu irmão. Pense, porque a igreja ali não conseguia sobreviver. A idolatria, o povo, sabe, as casas cheias de imagem. Só que essas pessoas tinham tanto demônio que começaram a ouvir a notícia de que chegou um homem de São Paulo que curava. Ouviu a notícia que chegou um homem que curava de São Paulo. E aí, irmãos, começava a vir peruas cheias de gente, caravanas e caravanas de vários povoados, de vários lugares. E recebia a cura. A gente chegava gritando, com dores na cabeça. Com dores na cabeça, como se o demônio tivesse na cabeça, gritando. E ele expulsava o demônio daquela pessoa e aquela dor desaparecia. Da onde vinham aquelas dores? Os demônios causando dores nas pessoas, judiando, atormentando. Quantas pessoas estão com as famílias atormentadas e não sabem de onde vem? Por quê? O conselho de Deus hoje para você: vai buscar Jesus. Vai para uma igreja, vai buscar Jesus. Chame Jesus para sua casa, chame Jesus para sua vida, chame Jesus para sua família. E essas tormentas vai sair da sua vida. Quantas pessoas estão escravizadas? Às vezes o filho é rebelde dentro de casa, você não sabe por quê. São espíritos que estão dentro dele. E você deve procurar Jesus. Chama Jesus, visita meu filho. Às vezes o filho, o demônio levou para a droga, levou para o crack. Outros, o demônio levou para o mundo da prostituição, a filha. São demônios entrando na casa, destruindo a família. Então, meus irmãos queridos, se a sua família está em tormenta, olha, o remédio que eu tenho para você é Jesus. A nossa família estava em tormenta, minha mãe chamou padres para benzer a casa, não adiantou. Hoje tem muitas pessoas que ainda são atormentadas por demônios, não sabem o que é dormir. Tem pessoas que ouvem vozes, tem pessoas que têm muitas visagens, muitas visões, tem pessoas que têm muito pesadelos. Ó, irmão, eu sou uma pessoa que eu sou difícil de ter pesadelo, viu, irmão? Só se Jesus quiser me dar uma visão. Mas o meu sono é um sono de paz. Hoje eu sei o que é dormir. Então eu tenho que aproveitar. Meu marido fala: você dorme muito. Glória a Deus que eu durmo muito. Eu não tomo remédio para dormir, porque na minha infância eu dormi muito pouco. Muito pouco. Sabe a hora que nós íamos dormir? Quando o dia clareava. Viu? Quando o dia clareava, porque enquanto havia trevas, havia noites, o diabo agia. Porque o que foi que Jesus disse? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus levou a vida, Satanás queria levar a morte, levar a vida da minha mãe, levar a minha vida, mas não conseguiu em nome de Jesus. Quem sabe Satanás já tentou, já teve investida contra a sua vida, já causou acidente, já virou o teu carro, já bateu o teu carro, sabe, numa briga você se livrou de uma bala. Olha, não é por acaso, é porque Jesus está te preservando, Jesus está cuidando de você. Você não entende, aí você fala: foi sorte. É sorte, não é sorte. É Jesus te preservando, porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Fala, Deus. E lá na frente você vai entender. E você vai ter testemunhos para você contar. Como eu, a pastora Maria, aleluia, hoje estou viva, porque se Deus não me protegesse quando eu era criança, será que os Exus não tinham bebido meu sangue? Será que meu irmão possuído não podia ter pego uma faca, me degolar, como degolar uma galinha? Que é isso que os Exus faz, quando possui a pessoa não vê, quando eles pedem sangue, eles matam crianças, mas depois que as pessoas voltam a si, eles não sabem o que eles fizeram. Mas Jesus me preservou. Jesus está te preservando. Jesus está cuidando de você. Você que está me ouvindo. Quem sabe você está em lágrimas. Quem sabe você está dizendo: isto está acontecendo comigo. Meu Deus, parece que Deus está falando comigo. Parece não.
Deus está falando contigo. Ele vai lhe mostrar por que Ele cuidou de você quando criança. Quantos perigos que você criança viveu. Quantas vezes a morte te visitou. E o Senhor disse, essa não vai agora. Esse não vai agora, porque ainda eu tenho obra na terra. Então o Senhor repreende a morte. Amém? Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Ele disse, eu abro sepultura e eu fecho a sepultura. Eu faço a ferida e eu mesmo a curo. Eu exalto e eu abato. Eu enriqueço e eu empobreço. Então o que você está vivendo agora, quem sabe você não está entendendo nada. Como disse Jesus para os discípulos, o que eu faço agora, vocês não vão entender. Só depois que vocês entenderão. Então, minha irmã, meu amigo, o que você viveu não foi sorte. É Jesus que estava lá. É Jesus que estava cuidando. Ai, pastora, mas eu não era crente. Eu também não era crente. Mas Jesus estava lá. Eu não conhecia Jesus, mas Jesus estava lá. Jesus estava me preservando, Jesus estava cuidando de mim naquele momento, porque Ele sabia, eu vou deixar essa vida na terra, porque eu sei que ela vai dar muitos frutos para mim. Ela é um vaso, eu vou deixar porque ainda vai falar muito do meu nome, aleluia. E quando eu aceitei a Jesus, sabe, meus irmãos, até hoje, 43 anos, na caminhada, viu? Eu estou com Ele, porque Ele achou graça em mim e eu achei graça nele. E por isso que Ele é meu amigo e eu não vou abandonar, porque Ele me fez muito bem. Amém? Quando eu precisava de paz, Ele levou a paz. Por isso que Ele disse, deixo-vos a paz. E a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu não tinha paz, por isso que quando meu irmão ofereceu-me Jesus, eu logo peguei. Oh glória, porque eu senti que Ele ia me ajudar a sair daquela angústia, daquela tristeza, daquela raiva. Eu tinha raiva de mamãe, porque ela me forçava a ir para a igreja católica. Eu tinha raiva da minha mãe, porque minha mãe me obrigava a fazer algo que eu não queria. Parece que Jesus já estava dizendo, esses ídolos não servem de nada. Porque eu via minha mãe chegar para rezar, e quem saía ali do ídolo, o demônio possuía minha mãe quando ela ia rezar. Como é que eu ia gostar desses santos? Como é que eu ia gostar dessas imagens? Se quando ela ia rezar, em vez dela receber um espírito de paz, recebia um espírito moribundo, um espírito sujo, um espírito que fazia minha mãe fumar, e minha mãe nunca fumou na vida. E quando minha mãe ia rezar, esse capa preta, esse demônio preto velho possuía ela para fazer fumar, para fazer ela beber, e a gente achava aquilo muito esquisito, mas ninguém explicava para nós. Ninguém explicava para nós o que é aquilo, porque quando você não tem entendimento, você fica cega, você não tem força. Mas Jesus disse: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade chegou na nossa casa. Jesus era a verdade. Jesus revelou quem possuía minha mãe. Jesus mostrou quem possuía minha irmã. Não era um demôniozinho, não era uma criancinha, um espírito de criança. Eram dois demônios perigosos que possuía minha mãe, que possuía minha irmã, que possuía o meu irmão. A verdade chegou, e quando a verdade vem, a mentira perde a sua força. Eu espero que Jesus esteja falando em você, esteja tocando em você, através desta palavra. Eu creio que teu coração deve estar chorando, porque você está vivendo esta situação. Você está tão atormentada que você está se sentindo numa cadeia, e você está presa, e ninguém tem a chave desse cadeado, mas Jesus tem.
Jesus tem a chave, ele abre a cadeia e ele solta você. Ele te dá liberdade, liberdade para conhecer o caminho, liberdade para conhecer a verdade e para você decidir a quem você quer servir. Se você conhecer Jesus, você nunca mais vai querer deixar ele. Porque Jesus vai te dar a paz que o teu coração anseia. Jesus vai alegrar esse seu coração triste. Ele vai tirar essa angústia. Você tem dinheiro, mas você não é feliz. Há um vazio de Deus dentro de você. Você clama por alegria, você clama por paz, mas você não tem. Mas Jesus tem. Isso que o dinheiro não pode comprar. Ele tem a paz que você precisa. E ele tem salvação, que fora dele não há salvação. Você quer ser salvo? Aceite a Jesus. Quer ter paz? Aceite a Jesus. Quer conhecer a verdade? Aceite a Jesus. Que você vai ser uma mulher feliz, uma jovem feliz, um jovem feliz, uma senhora feliz, um senhor feliz. A felicidade dele é para todo tipo de idade. Crianças, eu era criança, mas o diabo queria beber meu sangue. Jesus me guardou, Jesus me preservou. Quem sabe você foi uma criança que o diabo queria matar você lá no ventre. Sua mãe teve parto complicado, mas Jesus permitiu que você nascesse. Por que será? É por acaso? Obra do acaso? Quantas crianças morreram? Mas você conseguiu sobreviver. Eita Deus, glória a Deus. E na sua infância o que você viveu? Ai, foi abusada por um parente, foi abusada pelo pai, pelo tio, pelo avô, e parecia que era o seu fim, mas você conseguiu sobreviver. Jesus está te ajudando. Jesus está te ajudando, porque o Senhor, Ele ajuda aqueles que estão aflitos, gritando por socorro. Jesus, Ele escuta teu grito, Jesus escuta teu gemido. A Bíblia diz que o povo estava no Egito, estava gemendo, e a Bíblia diz que Deus escutou o gemido do povo e foi socorrer o povo. Quem sabe você está gemendo, parece que ninguém te escuta, mas Deus está escutando o teu gemido. Deus está escutando o teu grito de socorro. Você grita dentro da sua alma. Marido não vê, mãe não vê, tia não vê, esposa não vê, esposo não vê, tia não vê. Mas tua alma está gritando dentro de você. Mas Jesus sabe, viu? Jesus vê, viu? Às vezes você vai para uma festa só para transparecer sua cabeça, só para encontrar paz. E quando você volta, a tormenta está dentro de você. Aonde você for, a hora que você vai dormir, você nem consegue dormir, você tem que tomar remédio para dormir. Eu conheço alguém que ele é o remédio para você dormir. Jesus. Não tem outro nome. Esse nome está acima de todos os nomes. E todos os demônios têm que se dobrar diante deste nome. Se você conhecer Jesus, não importa o demônio que esteja na tua vida. Se for Tranca-Rua, Zé Pilintra, Exu, Maria Mulambo, 7 caveiras, 7 não sei do que, Pomba gira dos infernos, ela vai ter que sair. Todos vai ter que sair. Porque quando o valente chega, ele manda aqueles outros ir embora. Não importa. Ah, o demônio disse lá na macumba que se eu sair da macumba ele vai me matar. Quem disse que ele vai te matar? Sabe como ele te mata? Se você sair da macumba e você não procurar em Deus proteção. Agora, saiu da macumba, você não quer ser mais macumbeira, procure Jesus, que eu quero ver ele ir lá e te tocar, você estando perto de Jesus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quer sair da macumbaria? Não tenha medo não. Vai numa igreja, procure Jesus, diga: Jesus, eu tinha Satanás na minha vida, mas hoje eu quero trocar. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Só que o Senhor sabe que se eu não te servir, Ele vai me matar, Senhor. Entra na minha vida. Aí eu quero ver se Satanás, ele é maior do que Jesus.
Eu quero ver se Satanás é maior do que Jesus e tocar na tua vida, você estando debaixo da proteção de Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Ele é a verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que vai de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fica debaixo das asas do Altíssimo, que eu quero ver se algum capeta, algum demônio da macumba, dos infernos, ele pode ser quem for, vai lá tocar em você. Ele, para tocar em você, ele tem que tocar em Deus. Meus irmãos, sabe por que o diabo tinha tanta fúria da nossa família? É porque ele sabia que a nossa família era uma família sacerdotal. Então, como eu falei para vocês, sabe o cabaré, a Casa da Luz Vermelha? Aonde ele se prostituía com as prostitutas, era na rua da casa da minha mãe. Era na rua da casa da minha mãe. Sabe, quando ele aceitou Jesus, ele começou a dar culto na casa do meu pai, porque não tinha. Depois, um bar da minha irmã que recebia Damião, o bar virou igreja. E sabe, nós não tinha cadeira, nós não tinha banco, nós era pobre. Aí o meu cunhado era pedreiro. Sabe qual eram os bancos? Era tábua de pedreiro em cima de bloco de construção de casa. Irmão, aquilo ficava lotado de ponta a ponta, irmão. Tábua de pedreiro, suja de cimento. O povo não queria saber, queria um lugar para se sentar. E ali, irmãos, naquele lugar, olha, o povo chegava cedo para pegar o lugar, porque ele não tinha dinheiro, ele chegou ali na cidade e não tinha trabalho. E aí, irmãos, essa boate, esse cabaré, fechou. Fechou, ficou fechado muito tempo, acabou. O Senhor já foi dissipando toda a obra das trevas. A boate se acabou. Ficou só o templo lá, da boate. Aí o homem botou para vender a boate e ninguém aparecia para comprar essa boate. Aí o que aconteceu, irmãos? Se uniu com o meu irmão, um homem da cidade da Bahia, um irmão que era da igreja Deus é Amor. Ele tinha saído da igreja Deus é Amor e ele se uniu com o meu irmão. E ele era corretor de imóvel. E ele tinha um grande terreno para vender. E ele falou assim: pastor Ribaldo, ore a Deus e peça para Deus para eu vender essa terra. Se eu vender essa terra, eu te dou a sua igreja aonde você quiser. Ah, meus irmãos, aí minha mãe já era crente, nossas irmãs, pense que aí nós não saía do monte. Pense que nós não saía do monte a orar. Nós ia depois do culto, nós ia de manhã, nós orava de manhã, botamos o joelho na terra para Jesus fazer aquele irmão vender aquela terra na Bahia. O irmão vendeu a terra. Tem gente que é fiel no seu voto. Tem gente que quando fala uma coisa, cumpre. Ele falou: pastor Ribaldo, eu vendi a terra. Pode escolher a igreja onde você quiser. Pronto. Aí minha mãe diz, minha mãe veinha, que era católica roxa, agora na mão de Jesus a veinha ficou, fogo puro. Porque Jesus é assim. Jesus pega uma pessoa que é fogo puro no catolicismo, quando converte ele se torna uma brasa viva no altar de Deus. Deus usa, minha irmã, porque minha mãe, ela amava muito as imagens, agora ela passou a amar ao Deus verdadeiro. Minha mãe disse: meu filho, a igreja vai ser nessa rua. E é aquela boate ali que nós vamos comprar. Meu irmão falava: ai mãe, não quero aqui não. Não, meu filho, é aqui nessa rua. E nós dobrou o joelho e para achar o dono da boate que ninguém achava. Mas Deus preparou que um dia chegou ao ouvido do dono da boate que o meu irmão queria comprar uma terra. Aí o meu irmão procurou saber o preço. Era um preço alto, irmão.
Era um preço porque era grande, irmão. Era grande, irmão. O preço era alto. Mas o irmão disse que era aonde ele procurasse. Aí ele falou assim, ó, tem um homem aqui que está vendendo a boate, que era a boate, e agora ele está vendendo por tanto. Ele falou, pode comprar que eu pago. Pode comprar aonde você quiser, que eu pago. Ô, irmão. Irmão, era muita terra, meu irmão. Dá para construir 4 igrejas, irmão, nesse terreno, irmão. E já tinha a boate, que era a boate, porque meu irmão tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para construir. Nós entramos no lugar mesmo que era a boate, já ungimos com óleo e pronto. O demônio não fica. Era uma boate, mas agora passou a ser uma igreja. Amém? Quando Jesus chega, o demônio não fica. E aquele terreno, aquela boate, passou a ser do meu irmão. Aquele lugar onde ele se prostituía, ele batia nas prostitutas, ele atormentava as prostitutas. Hoje é a igreja do meu irmão, lá no Nordeste, irmão. Linda a igreja, linda a igreja. Jesus salvou toda a nossa família. Sabe na nossa família quantos pastores tem? Entre pastores e pastora? 7. Tudo que meu irmão ungiu, aquele que o demônio usava para atormentar as vidas, o próprio Jesus libertou, purificou e passou a usar como um vaso. Lembra de Paulo? O matador de crente? Lembra que Jesus pegou Paulo e purificou Paulo, transformou e usou Paulo como instrumento do Senhor? Um matador de crente. Ele estava lá na morte de Estevão, Paulo estava lá, mas nas mãos de Jesus, o Senhor Jesus disse, Paulo, você para mim é um vaso precioso. Jesus está dizendo para você, você para mim é um vaso precioso, não importa o que você fez, Jesus quer apagar o teu passado. Não importa, mas eu já fiz isso foi muito mal. Jesus quer apagar o seu passado, porque você é um vaso de honra, você é um vaso precioso nas mãos do Senhor Jesus. Só procure Jesus. Jesus quer tornar tudo novo na sua vida. Jesus quer fazer de você uma nova criatura em Cristo. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Tudo que meu irmão praticou, Jesus apagou, porque ele procurou Jesus. Quando a pessoa está no mundo, está praticando iniquidade, não está na presença do Senhor, está nas mãos de Satanás, mas quando ele passa a aceitar Jesus, ele é uma nova criatura em Cristo. Todo o seu passado é apagado diante do Senhor. O Senhor diz, eu apago teus pecados e dele não me lembrarei mais. No passado, o meu irmão, quando era possuído pelo demônio, ele tinha uma força tão sobrenatural que ele arrastou uma casa de madeira sozinho, possuído pelo demônio. No passado, ele era um cavalo do diabo. O diabo chamava ele de cavalo. Como na macumba, que recebe os exus, os tranca-rua, Satanás chama de cavalo. E se tiver algum macumbeiro me assistindo, sabe que eles são tratados como cavalo do diabo. Um dia, na minha rua, tinha um pé de manjelão, quem é do norte sabe, é uma fruta preta escura. E um dia cortaram um tronco, irmão, muito grande, que era uns 10 homens para pegar aquele tronco. E um dia ele chegou e pegou aquele tronco sozinho e ele disse, olha o Exu aqui, ó. Irmãos, ele pegou aquele tronco tão grande de madeira e ele dizia assim, ó, esse aqui é o Exu que está pegando esse tronco aqui. Jamais, o meu irmão sempre foi franzino assim, magrelo. Até hoje ele é magro. Mas quando o tranca-rua possuía ele, ele pegava coisas grandes. Ele jogou um fogão com um botijão de gás. Fogão dos antigos, que era ferro puro, porque os fogões hoje, você amassa, a lata amassa. Mas antigamente os fogão era fogão de lata grossa. E ele, tomado pelo tranca-rua, ele pegou o fogão e jogou nos ares com o botijão de gás. O meu irmão era um cavalo do diabo.
O diabo possuía ele como um cavalo, um instrumento de Satanás. Mas hoje ele é um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus que ganha almas, ganha vidas para Jesus. Porque Jesus entrou na vida dele. Se Jesus entrar na tua, se você é um cavalo do diabo, Jesus vai te transformar em um vaso. Porque Jesus não chama filho seu de cavalo. Viu? O diabo chama o servo dele de cavalo. Mas Jesus nos chama de amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se você obedecer a Jesus, você será um amigo eterno de Jesus. E vocês dois vão andar juntos, tanto na terra como lá no céu. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, agradecer ao canal Semeando Vida, que o Senhor abençoe e que esta mensagem possa alcançar muitos corações. E eu sei que tem muita gente que vai se identificar aí com esse testemunho, porque esse testemunho não é para a minha glória, é para a glória do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe ao canal Semeando Vida, que confiou em vir aqui e gravar esse belo testemunho para que vidas venham ser alcançadas. Esse canal, irmãos, tem feito jus àquilo, aos conteúdos que é colocado neste canal. Nome lindo, maravilhoso, e os conteúdos faz jus ao nome do canal. Que o Senhor te abençoe e eu espero que o Senhor te alcance através desta mensagem em nome de Jesus. Eu tenho, meus irmãos, um canal no YouTube, Pastora do Vale, né? Fazendo isso com a permissão do canal Semeando Vida. Os irmãos que quiserem se inscrever ali no meu canal é Pastora do Vale, tá? E eu vou deixar também aqui o meu número de telefone, 11, que é o código de São Paulo, e 984 19 7909, tá bom? Esse é o número da Pastora do Vale. Para quem quiser me chamar para estar pregando fora, contando esse belo testemunho, tá bom, irmãos? Vai ser bênção para muitas pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos. Temos a igreja, nossa igreja aqui é pequenininha, mas eu vou deixar o endereço, né? É a Rua Landirana, número 370, Jardim Santa Maria, São Paulo. Amém? Então, é uma igrejinha pequena, porque nós estávamos em um lugar maior, mas aconteceu muitas coisas, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas estamos aqui, no lugarzinho pequeno, e Jesus, ele sempre gosta de ficar nos lugares pequenos. Amém? E simples. Rua Landirana, 370, Jardim Santa Maria. Tá bom? E se inscreva lá no canal da Pastora do Vale e vai ser bem-vindo e bem-vinda em nome de Jesus. E foi um prazer eu estar gravando esse testemunho neste canal abençoado, Semeando Vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.